Fala, loucos do bando, como é que vocês estão? Vocês estão belezinha, rapaziada? Gravando no dia 31 aí, mas prometendo aí e cumprindo, né? No final aí do ano, os vídeos de retrospectiva, né? Ficar um pouco rushado até o final do dia, né? Mas a ideia era terminar até o último dia de 2023 essa retrospectiva, né? Senão perde um pouco o intuito, né? No meu modo de ver. Agora sobrou só a análise dos jogadores, né? Eu vou separar em 3 vídeos aqui, falando da parte defensiva do Corinthians, né? Goleiros, laterais e zagueiros. Depois no outro vídeo, meio-campistas, né? Volantes e meias. E no último vídeo, centroavantes e pontas, né? A galera ali do ataque, né? Eu vou falar apenas dos jogadores que entraram em campo pelo Corinthians, tá? Eu peguei todos os jogadores de todos os jogos aqui que pelo menos foram relacionados para as partidas, né? Mas muitos deles, muitos meninos da base, nem entraram em campo, né? Então não tem como fazer uma análise no meu ponto de vista, né? Até porque eu vi muito pouco jogo de categorias inferiores, né? Sub-20, Sub-17, vi um jogo ou outro. Acho que eu não vi nenhum jogo da Copinha, vi só os melhores momentos, até porque a gente perde muito tempo já no ano. Perde não, né? Enfim, já dedica muito tempo no ano vendo o jogo do profissional. Se você for ver jogos de base e tal, você vai ficar maluco, né? Então, é assim, esses jogadores da base a gente só faz o teste realmente quando eles jogam no profissional, né? Então acho que nem faz muito sentido falar de coisa que você não viu ou de coisa que não é do profissional. Vamos lá, começar com os goleiros, né? Acho que aqui a gente já começa com uma polêmica já, né? Esse ano de 2023, né? Os últimos anos, aliás, a gente tem tido uma bifurcação, né? Uma polêmica em relação aos nossos goleiros, né? Principalmente quando fala do nome do Cássio, né? Ele vem sendo um nome bastante... como eu posso dizer? Que divide opiniões, né? Na torcida do Corinthians. Eu não entendo o porquê, tá? Na minha opinião, né? Sempre foi unanimidade a presença do Cássio como goleiro titular do Corinthians. Mas tem muitos torcedores do Corinthians que não gostam do Cássio, né? Querem trocar o Cássio pelo Carlos Miguel, que querem até que ele aposente o que vai embora do Corinthians, né? E sei lá, eu acho às vezes um discurso muito de ódio com o goleiro Cássio. Eu realmente não consigo entender ao certo o porquê dessa opinião extremamente agressiva com o Cássio, né? Às vezes eu acho que é pelo jeito dele ser. Por exemplo, tem vários tipos de capitões, né? De líderes nos elencos, no trabalho, na escola, né? Muitas das vezes é porque o cara tem o dom de liderança, algumas das vezes pela técnica que o cara tem no que ele desempenha, às vezes o tempo de casa, sei lá, às vezes sobra pro cara porque não tem nenhum líder, o cara é mais ou menos líder e vira o capitão, né? E eu acho que o Cássio é um mix entre tempo de casa, mas ter sobrado pra ele a pica, né? Porque assim, o Cássio, ele, no meu modo de ver, tá? Ele evoluiu bastante como um cara que se comunica com o torcedor, até na mídia, né? Mas você vê que ele tem um pouco de dificuldade ainda, né? De ser claro nas frases que ele utiliza, no que ele está pensando. E também ele foi o único remanescente, né? Desde 2012, né? Daquele elenco vitorioso de 12, que não saiu e voltou, né? Você teve outros jogadores que esse período, né, que foram também líderes em 2015, 2017, mas que foram e voltaram, né? O Balbuena, o Gil, o próprio Fábio Santos, né? O Paulinho, o Ralf, né? Saíram e voltaram, depois saíram o Jadson, enfim, o Jô. Muitos jogadores que foram e voltaram, né? O Cássio é o único que permaneceu em todo esse período, né? O outro que permaneceu, mas que chegou depois foi o Fagner, que chegou em 2014 e está até os dias de hoje também. Então, no meu ponto de vista, meio que sobrou pra ele essa capitania, né? E eu não sei, sei lá, acho que é pelo jeito meio tímido dele, não muito explosivo, talvez muita gente não se identifique com ele. Eu parto desse pressuposto. Porque ali embaixo das traves, cara, eu vejo alguns argumentos do porquê o Carlos Miguel deveria tomar a vaga do Cássio, e eu sinceramente consigo contra-argumentar todos, tá ligado? Porque assim, o Cássio não tem mais a explosão que ele tinha em 2012. Cara, eu fiz questão de ver pelo menos os melhores momentos. Em alguns jogos eu consegui até ver completos, né, de 2012, 13, né, o começo do Cássio. Eu posso afirmar pra vocês, galera, que eu acho que o Cássio de hoje em dia é melhor do que aquele Cássio de 2012. O Cássio de 17 e 18, eu tenho certeza que é muito melhor que aquele Cássio de 2012, por exemplo. Aí o Cássio fez partidas magníficas, né, e ele sempre fez ao longo da carreira dele em jogos grandes. Não é uma questão, ele voltou a catar como 2012. Como eu odeio essa frase, cara, como eu odeio. Porque você pega um extrato de 3 jogos ali que ele foi muito bem em 2012, que foram super decisivos para a história do Corinthians,
E você coloca aquilo como se fosse o ano do cara. Mas teve vários jogos ali que ele falhou também em 2012, assim como todo ano ele tem uma média de 5, 6 falhas, talvez até graves por ano, né? O que é uma média pequena se você for ver, que é um goleiro que praticamente joga todas as partidas do ano, né, rapaziada? Então é um pouco injusto, é um pouco canalha. Eu fico muito com a entrevista que ele deu, pessoal, no final de 2021. Eu nunca esqueço porque o que ele falou ficou muito na minha mente, né? Que foi uma partida contra o Juventude que a gente perdeu, era a última rodada do Campeonato Brasileiro. Que ele falou que ele acha que as críticas estão muito mais voltadas para ele, por ele ser um símbolo do Corinthians, né? E o Corinthians estar passando por um tempo de crise, de adversidade, porque o Corinthians foi para a quarta temporada agora concluída, sem nenhum título, né? A gente não ganha nada desde 2019 e não ganha nada grande desde 2017, né? Então E além disso, né, você viu nossos rivais ganhando tudo aí, né? Principalmente o Palmeiras, agora o São Paulo também está num crescimento, né? Então, as críticas, além delas ficarem mais agressivas, elas têm todo o cunho também do time não estar vencendo, né? Então acho que uma coisa leva a outra, né? Então todo mundo é criticado, às vezes até injustamente, né? Inclusive o gigante Cássio. Mas em todos os anos dele no Corinthians, ele sempre foi importante em partidas decisivas, cara. Cara, a gente passou por quatro disputas por pênalti esse ano, rapaziada. 5, né? E a gente ganhou 4. Em todas o Cássio pegou pelo menos um pênalti, tá ligado? Então, assim, é um goleiro histórico do Corinthians. Deve bater aí novos recordes em 2024, vai bater 700 jogos, né? Vai ficar quase 100 jogos do maior jogador, do jogador que mais jogou a camisa do Corinthians, foi o Vladimir, com 806, né? E, sei lá, eu acho que às vezes é uma perseguição. Quando eu defendo o Cássio, pessoal, não quer dizer que eu tô criticando o Carlos Miguel, né? Porque a gente vive numa sociedade hoje em dia que se você defende um lado, automaticamente o outro lado é um lixo, né? Enfim, não é às vezes eu sempre paro pra falar sobre isso, que eu também acho o Carlos Miguel um baita de goleiro, mas ele não tem acho que nem 10 jogos como titular do Corinthians. E sim, ele foi bem quando foi requisitado, mas ele foi requisitado porque o Cássio não estava disponível. O Cássio estava indo bem, sei lá. Agora sim, uma coisa de opinião minha, tá? Eu não gosto da ideia de revezar, não é como se o Cássio fosse um gagá no gol, com 45 anos, não, ele tá com 37, né? O Fábio, goleiro do Fluminense, tá com 42, a fisiologia do futebol hoje em dia permite muito mais longevidade para os jogadores, né? Principalmente para goleiro, que não tem uma questão de correr no jogo, então enfim, o cara fica muito mais parado, né? É claro que ele trabalha igualmente igual aos outros atletas, mas é diferente a carga de trabalho. Então acho que o Cássio tem total condição de bater os 40, 42 anos aí na meta do Corinthians se ele continuar se cuidando, que parece que vai seguir. E eu espero que o Carlos Miguel entenda ali que ele vai ser o reserva enquanto o Cássio estiver, né? E caso o Cássio comece a falhar de verdade, porque até então é só pegando no pé do cara, né? Porque ele não tá indo tão mal assim, né? Aí tudo bem, você faz a troca. O pessoal às vezes vem com o argumento, né, de que mas lá em 2012 o Tite sacou o Júlio César e colocou o Cássio. Gente, pelo amor de Deus, né? O Júlio César sempre foi um goleiro questionado no goleiro no gol do Corinthians. Embora fosse cria do terrão, identificado com o Corinthians, nunca foi um ídolo supremo até então, né? E sempre foi questionado, como eu disse, né? Então foi muito mais fácil fazer a troca do Cássio. Hoje em dia o Cássio ele não está em má fase e você está trocando um dos maiores jogadores da história do Corinthians. Para mim, o maior jogador da história. Então, assim, tem um peso completamente diferente. Não são só jogadores, tá ligado? O pessoal às vezes compara com o Real Madrid. O Real Madrid se desfaz dos craques. Primeiro que os caras têm muito dinheiro lá. E segundo que geralmente os caras estão com um super craque atrás do jogador e o jogador já não tá rendendo igual, né? Não é o caso do Cássio, cara. O Cássio continua sendo um dos principais goleiros do país. E que bom que nós temos 2 dos 5 melhores goleiros do país no momento, tá ligado? O gol definitivamente não é um problema no Corinthians aí nesse período de crise que o Corinthians vem vivendo, pelo menos no meu ponto de vista, né? O Donelli foi o terceiro goleiro, né? Em 2022 ele até jogou alguns jogos, esse ano ele não jogou, então não tem muito o que comentar. Mas o Carlos Miguel tá na frente dele. O Carlos Miguel foi bem, como eu disse, né? No que foi preciso, muito alto, muito forte fisicamente também, né? E tem tudo aí para ser o futuro do Corinthians, né? Vamos pra zaga, aqui vai ser mais rápido, né? Porque esse assunto do Cássio aqui demorou um pouco mais tempo, porque é um assunto mais delicado, eu acho. O Gil. Cara, o Gil foi embora do Corinthians, vocês viram, né? O Corinthians está fazendo uma reformulação no elenco aí com o Augusto de Mello, nosso novo presida, né? Eu, sinceramente, pessoal, pode até ser um pouco polêmico o que eu vou dizer, mas foi uma coisa que eu sempre falei durante o ano todo, né?
eu nunca achei que o Gil tava indo tão mal quanto o pessoal criticava ou falava de muitos torcedores, tá ligado, mano? A defesa do Corinthians estava mal a um todo, porque eu achei o ano muito fraco dos nossos laterais, e principalmente pelas trocas de técnico, o nosso meio-campo ficou muito fraco na parte defensiva, né? Os volantes ali muito distante da zaga, muito distante do resto do meio-campo pouco intenso, e aí explodia a bomba lá atrás. Claro que o Gil falhou em 2, 3 jogos, assim, que a culpa foi claramente dele, de tempo de bola, mas eu acho que como ele sempre foi um cara que deu pra contar, cara, ele sempre esteve de titular, sempre esteve disponível pra jogar praticamente todas as partidas do ano, né? Eu confesso que eu daria mais um ano pro Gil de contrato, só apenas pro Gil desses caras que saíram, o resto eu teria me livrado mesmo, porque eu acho que ele era importante no elenco do Corinthians, né? Mas tudo bem, saiu, né? E eu achei que ele fez um ano íntegro pelo Corinthians. Eu não vou contar os gols que ele fez, porque pra mim gol de zagueiro é tipo uma coisa acessória. Eu gosto de analisar o cara na defesa, né? E eu não achei tão mal assim quanto a maioria das pessoas criticavam o Gil. Cara, o Balbuena pra mim foi uma ingrata surpresa, né? Ele foi muito mal nessa passagem dele no Corinthians, tempo de bola terrível, me lembrava muito o Balbuena 2016, né? Porque pra quem não lembra, o Balbuena quando chega no Corinthians é horrível, tá? O Balbuena bom é de 17 pra frente, que também foi uma surpresa. Aquele time de 2017 contava com vários jogadores que eram ruins. O Rodriguinho era ruim e ficou bom, o Balbuena era ruim e ficou bom, o Arana não tinha mostrado nada e ficou bom também. Então assim, e foi uma surpresa nesse retorno do Balbuena ele jogar tão mal, cara, errando muito passe, enfim, entregando a paçoca, eram coisas que a gente não via do Balbuena no final da passagem dele pelo Corinthians lá, que ele se destacou e virou um dos principais jogadores do Corinthians até ser vendido lá em 2018, né? E, enfim, teve chances com o Vitor Pereira, teve chances aí com o Lázaro, depois foi meio escanteado, né? Perdeu a vaga pro Murilo, depois pro Caetano, né? O Luxemburgo depois também deixou ele de lado, dizendo que o Corinthians não ia renovar com ele, que estava emprestado do time lá da Rússia, né? Esperou os últimos 20 dias lá e vazou. Então, assim, um ano muito mal do Balbuena. A passagem dele terrível, né? O Bruno Mendes, cara, o Bruno Mendes é outro também que eu ficaria também, mas aí foi uma decisão do atleta, né? Que preferiu por uma proposta do mercado espanhol, né? Do mercado europeu. Foi embora já, não quis renovar. O Corinthians até tentou mandar a proposta, né? Segundo aí os repórteres, né? Faz muito bem a lateral direita e a zaga ali, né? Não é excepcional, mas tem uma entrega absurda, né? Às vezes perde um pouco a cabeça, né? Foi expulso contra o Grêmio, quase entregou a paçoca naquele jogo, mas era um cara que também dava sempre pra contar, era sempre pau pra obra ali, jovem, né, uruguaio, e era bastante útil no elenco, tá ligado? Eu teria mantido o Bruno Mendes, mas enfim, saiu, foi até um bom ano do Bruno Mendes, viu? Jogou muito na lateral, né, porque o Fagner foi muito mal esse ano, e foi útil ali quando foi requisitado na parte defensiva, né? O Caetano, cara, o Caetano tem muita gente que gosta dele, né? Eu, assim, não é que eu acho ele ruim, tá? Mas eu não vejo nada demais, pra mim é apenas um zagueiro alto canhoto, tá ligado? Às vezes também dá uma dormida, dá uma panguada ali, entrega a bola, tem uma saída de bola que é boa, mas às vezes eu vejo que ele dá uma relapsada ali. Mas é jovem também, voltou de empréstimo, né? Não é tão jovem quanto os outros zagueiros, né? O Murilo, o Robert Renan que já saíram fora, o próprio João Vitor, né? Mas é um zagueiro jovem ainda. Eu acho que dá pra ser útil no elenco, tá? Canhoto, né? Então muitas das vezes é importante você ter um zagueiro canhoto ali pra manter a estrutura do time, né? Hoje em dia é uma posição muito procurada pra zaga, né? Fez seu primeiro ano aí de Série A com o Corinthians aí, jogou bastante jogos até. Então ele tem tudo pra evoluir aí pra 2024, né? O Murilo, cara, o Murilo vazou já no meio do ano, né? O Murilo é muito bom zagueiro, né? Chegou tomando conta da posição já ali com o Lázaro, no final da passagem do Lázaro, já com o Cuca, e foi inteiramente titular com o Luxemburgo, né? O zagueiro canhoto, forte. Muito rápido, né? Cara, é espantoso você ver o sprint do Murilo em loco, né? Da arena, assim, às vezes ele pegava uns atacantes muito rápido na velocidade. O cara tava, tipo, a uns 2 metros atrás, conseguia recuperar e na dividida ganhar, né? Foi vendido aí pro Nottingham Forest, né? Mas fez um bom ano no Corinthians. Jogou muito pouco, né? Mas foi um bom ano. Talvez tenha sido o melhor zagueiro que vestiu a camisa do Corinthians nessa temporada, né? Tem outros 2 zagueiros aqui que foram convocados para os jogos, né? O Renato e o João Pedro da base, né? Mas eles não jogaram, então eu não posso opinar. E o outro zagueiro foi o Lucas Veríssimo, né? Que foi contratado junto ao Benfica por empréstimo. Agora o Augusto já mandou uma proposta aí para fazer a compra efetiva do Lucas Veríssimo para 2024, né? 4 temporadas ou 3, se não me engano, né? Cara, na hora que o Corinthians trouxe o Lucas Veríssimo, achei uma baita contratação. Até porque era um cara que estava muito cotado para jogar a Copa do Mundo 2022 no Catar. Teve uma grave lesão no joelho, ficou fora.
foi escanteado pelo Benfica. O Corinthians trouxe aí no meio do ano ele por empréstimo, né? Cara, muito bom zagueiro, alto, forte, técnico, né? Assim como os outros zagueiros, né, sofreram com o sistema tático do Corinthians defasado esse ano, que deixava a zaga muito exposta, mas sempre deu conta do recado. Uma característica do Veríssimo que eu acho muito legal mesmo, é a questão da liderança. É uma coisa que me espantou muito. É um cara que cobra o juiz, é um cara que cobra os companheiros, é um cara que faz ali o cabeça a cabeça com os rivais, né, com os jogadores do outro time, né, peito a peito ali, para não deixar os caras também crescerem no jogo, tomar conta da arbitragem, né? Ele é um típico caso de um líder nato, tá ligado? Eu vejo que nos próximos anos ele pode ser um dos capitães, sei lá, do Corinthians nas temporadas quando o Cássio não estiver em campo. Eu gosto muito da postura do Lucas Veríssimo, ele é bastante imponente ali, é um cara sério, é um tipo de cara importante para ter no time. Gostei muito desse primeiro extrato aí dele no Corinthians, né? Espero que ele vingue ainda mais para 2024. Eu acho que tem tudo para vingar. Agora com o Mano Menezes aí no comando, vai fazer uma defesa mais constante. Ele pode até eventualmente voltar à seleção brasileira. Por que não? Eu não acho muito difícil não, viu? Tem umas 2, 3 vagas ali na seleção da zaga que estão bem abertas, principalmente nesse começo de ciclo para a Copa do Mundo, né? Vamos falar dos laterais. Fagner. Cara, um ano péssimo do Fagner, né? Continuou com as lesões que ele teve também do ano passado. Visivelmente descomprometido várias vezes. Teve a fala do Luxemburgo que ele tinha perdido 3 quilos, ou seja, ele estava 3 quilos mais gordo, ou seja, ele estava fora de forma, inaceitável. Era um jogador que eu sempre gostei do Corinthians pela garra, pela batalha, por ser um dos melhores laterais do país, né? Muitas vezes convocado. Mas tudo isso caiu por tabela esse ano pelo descomprometimento que ele teve, sabe? Eu sei que tem a questão física e a questão da idade que pode ter vogado, mas estava visível que era um cara que não estava querendo ajudar muito. Quando o pessoal falava de panela no Corinthians, eu não sabia se todo mundo era, mas eu tinha certeza que o Fagner era paneleiro. Dava pra você ver que quando o técnico tava pra cair, ele era um dos caras que boicotava bastante ali pro cara cair, né? Vamos ver, eu teria me livrado do Fagner esse final de temporada, mas tem mais um ano de contrato. Vamos ver se o Mano Menezes consegue recuperar ele pra 2024. Eu acho difícil, não sei, às vezes o cara tá muito acomodado, mas que ele tem técnica ainda, que ele tem uma questão de armação por trás muito importante no Corinthians, ele tem. Era um dos polos criativos do Corinthians ali, até na mão do Vitor Pereira em alguns momentos, né? Enfim, dos melhores laterais do país em capacidade, mas não foi em 2023. Só me preocupa mesmo o quão comprometido ele tá. Vamos ver como é que ele vai jogar em 2024, né? Péssimo ano do Fagner. Rafael Ramos, cara. O Rafael Ramos, teve poucas chances esse ano, foi escanteado pelo Luxemburgo, não ganhou muita chance também com o Mano Menezes, né? Eu lembro dele jogar com o Luxemburgo quando eu tava jogando lá com o time sub-20 lá no começo da Sul-Americana, lembra? Quando pegou a molecada pra jogar. E aí pegou uma das últimas opções também pra lateral, que foi o Rafael Ramos. Jogou muito pouco também na mão do Lázaro. É um lateral bem ok, sim. Quando vai bem, é nota 5. É bem fisicamente, mas acho que não tem muito a agregar, né? É um que também deve ser negociado. Acho que vai embora pra Europa de volta aí. Vamos ver como é que vai fazer. Ele tem contrato até acho que é o meio do ano, né? 2024, né? Enfim, mau ano do Ramos, mas também não teve muita oportunidade para exercer a profissão. O Léo Maná, menino da base, né? Ele é um pouco afobado ainda, né? Erra muito passe, mas ele tem uma boa profundidade, né? Pelo menos nos jogos que eu vi da Arena na Sul-Americana, quando ele entrou, foi até o fundo em várias partidas, né? Claro que os adversários eram muito fracos, né? E é importante também salientar, pessoal, que ele teve uma chance ano passado com o VP em 22, e esse ano ele também jogou pouco, né? Então, assim, o nível da Série A é sempre difícil, né? Quando o cara também não joga, o cara não evolui, né? Não tem muito o que falar do Léo Maná. Me parece um lateral bem comum também, ok. Lateral esquerda, bom, teve o Fábio Santos, né? Que aposentou no final do ano. Um ano muito ruim do Fábio Santos, né? A parte física dele muito comprometedora. Como eu disse, as laterais do Corinthians foram um ponto fraco esse ano. E mais o miolo ali da volância ali, né? E, assim, o Fábio Santos é um cara comprometido, sempre foi um cara comprometido, sempre foi um cara que esteve bem fisicamente, mas a idade chega, principalmente para lateral, fica muito difícil você manter o nível, né? Tem também a questão que ele também citou, né, na entrevista de saída dele do Corinthians, né, de aposentadoria, que ele fez mais de 50 jogos com 38 anos, a ideia era que o outro cara da posição se firmasse, não foi o que aconteceu, não foi o que aconteceu também no ano anterior com o Piton, né? Até jogou mais do que ele, mas enfim, o Corinthians vendeu o Piton pro Vasco, e caiu a bomba nas costas do Fábio Santos, né? O ano atribulado do Corinthians, muitos problemas táticos também, e tudo foi culminando, né? Eu não teria ficado com o Fábio para 2023,
já estava bastante defasado no passado, mas como ficou, eu também acho que nem é culpa dele, tá? Fico feliz que ele teve uma despedida pelo menos digna, né, por parte da torcida, foi legal. Infelizmente ficou derrota, né, um extrato do que foi o Corinthians no ano. Mas assim, o Fábio Santos é um dos principais ídolos da história do Corinthians, um dos caras mais campeões. Sempre vou ter um carinho enorme pelo Fábio Santos, sempre vou lembrar ele de um cara vencedor no Corinthians, né, dos principais títulos que eu vi na minha vida. Mas já tava dando pra ele já. Foi um ano ruim do Fábio Santos, né? Não vamos se enganar. Ele foi um grande jogador, mas foi um ano péssimo, né? Matheus Bidu. Cara, o Matheus Bidu, o que acontece? Quando eu via os jogos do Corinthians, ele e o Fábio Santos, eu via que o Fábio Santos ele ia mal em todos os jogos, mas ele era tipo uma nota 4, nota 5, às vezes nota 6, né? O Bidu tinha jogos que ele ia muito bem, tipo, dava assistência, ia até a linha de fundo, né? Forte fisicamente. Até fez um golzinho, né, contra o Galo, né? Aí ele conseguia bater uma nota 8 no jogo, sabe? Às vezes dava pra você ver que o Bidu foi muito bem. Mas tinha jogo que ele fazia pênalti, dava condição pro cara fazer gol numa linha de impedimento que só ele tava torto. O cara, tipo, era nota 0, sabe? Então dava pra você ver porque que os técnicos preferiam o Fábio Santos, mesmo o velho, porque o cara não cagava no pau, assim, tipo, dava pra você ver que ele tava com um déficit, né? Mas o Fábio Santos, ele nunca falhava, assim, muito feio, né? O Bidu falhava, né? Então não dava pra contar com um cara desse. É óbvio também que foi o primeiro ano de Série A dele, e isso voga bastante, viu, pessoal? O cara ter experiência num campeonato de Série A. Talvez, entre Bidu e Piton, pensando agora, talvez teria sido interessante manter o Lucas Piton, né? Que tinha tido o ano inteiro. Claro que um ano de primeiro ano, né? O primeiro ano ali descobrindo a Série A, mas ele seria um segundo ano, né? Ele seria um cara experiente de Série A, o que não aconteceu com o Matheus Bidu, que deve ser negociado, né? Parece que o Vitória deve ser emprestado, até porque vai chegar, né, o Hugo aí que veio do Goiás, e deve chegar outro lateral esquerdo, né? Que deve ser o Palácios lá, o equatoriano, que vem do mercado norte-americano, né? É isso, pessoal. Essa aqui é a análise dos defensores do Corinthians, né? Eu acho que não faltou ninguém, tá? Porque eu fiz direitinho aqui o scouting aqui. Qualquer coisa vocês falam se faltou alguém e deem os comentários de vocês aí sobre essas posições, sobre os jogadores, por gentileza. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e vai Corinthians!